Bem, vou responder essa pergunta que é muito recorrente. O paciente meu faz quando eu passo o remédio tarja preta, né, aquela que precisa da receita azul, e todo mundo tem essa noção, que é meio equivocada para você entender, né? Remédio tarja preta faz mal e eu vou explicar para vocês quais são as dúvidas mais comuns e por que essa confusão. Em primeiro lugar, a logística da gente no Brasil e no mundo. A gente sabe que algumas medicações elas têm um alto potencial de criar dependência química, né? E física também, né? Então essas medicações elas precisam de um cuidado a mais. Por quê? Vou dar exemplo para você. Você está com dor de cabeça, você vai, entra na farmácia e compra dipirona, né? Não vai te dar problema e não precisa de controle nenhum, né? Você pega lá o remédio, um paracetamol. Então tem muita medicação que ela pode te fazer mal, né? Tem esse risco, mas é muito raro isso acontecer. Porque, por exemplo, o exemplo paracetamol, a principal causa de transplante hepático é o uso crônico. Uma pessoa tem que usar dose muito alta durante muito tempo. Então, uma série de complicações. Já existem remédios que você tomando poucas vezes pode levar a uma certa dependência, sem acompanhamento médico, né? Além disso, ela gera uma certa tolerância. Você começa a ter uma tolerância pela medicação. E dentro da logística, né, das farmácias, logísticas, da noção da gente da farmacodinâmica, a gente selecionou alguns remédios que a gente mais lida na neuro, né, que mexem no sistema nervoso central, que causam esse tipo de dependência. Então, o remédio de tarja preta faz mal, a princípio, a depender do seu uso. Se você usar de forma controlada com seu médico, o médico vai estar ciente de tudo isso. Esses riscos existem, não tem jeito, né? A gente é ser humano, a gente é ser biológico, o nosso corpo, o remédio reage parecido de uma pessoa com a outra, né? Então o médico vai tentar usar por menor tempo possível, vai te orientar a questão da quantidade, para você não aumentar a dose sozinho, para você fazer todo esse acompanhamento e evitar criar uma dependência. Então, a grande maioria dos pacientes que eu passo em remédio tarja preta, eu falo, eu estou ciente desses riscos. Existe sim esse risco, que a gente vai acompanhar de perto. Ah, Júlio, você tem paciente que às vezes criam tolerância? Claro, criam dependência? Claro. E aí você vai conversar, você reduz a dose, você tenta titular a dose, reduz um pouco, observa, vê se o paciente tem sintoma de abstinência, às vezes tem que voltar. Então, assim, é um processo que eu sei que não é simples. Mas por que esses remédios existem? Porque eles funcionam muito bem. Então, às vezes eu tenho um paciente que tem insônia e está limitando a vida dele, a qualidade de vida dele, você tem que passar medicação para controlar, não tem jeito, né? Então, assim, o ideal é que você não tome remédio nenhum, ninguém tem dúvida disso. Mas, se for necessário, você vai usar. O remédio tarja preta é parecido. A tarja preta, a receita, então, um controle maior do órgão que regula para que qualquer pessoa não vá lá e compre. E que você ter certeza que o paciente está com o médico acompanhando. Claro que no Brasil tem 1000 formas de burlar, e esse é o grande problema aqui, e por isso que o remédio tarja preta ganha uma fama tão ruim, na grande maioria das pessoas, às vezes pessoas que estão tomando essa medicação sem acompanhamento médico. A tia toma e pega também, o primo toma, pega a receita do primo e compra, a tia toma e deu uma cartela para ele, esse é o grande problema, e é muito comum, meus pacientes, eu canso de chegar a pacientes que já estão dependentes, e falar, eu tomo de receita, quem te passou? Ah, meu marido toma, minha tia toma, meu filho toma, e a pessoa começa a tomar. Isso sim é problemático, tá bom? Então o remédio tarja preta faz mal? Depende. Depende de como você usa. Se é um remédio super eficaz, que a gente prescreve com frequência, mas se usar de forma errada, pode virar um problema para você. Espero que tenha ajudado. Abraço.